Meu nome é Atili Banes França. Cheguei aqui em Vilhena em 79, tenho 41 anos que eu moro aqui em Vilhena. 41 anos em Vilhena, entendeu? É muito tempo. E nós estamos aqui esse tempo todo. Aqui eu criei a minha família, aqui eu tive meus filhos e continuamos por aqui. Eu acho que daqui nós não vamos sair tão cedo, entendeu? Sempre envolvido com a cultura do nosso município, né, e do nosso estado. Em 1980, quando começou as atividades realmente em Vilhena, atividade cultural em Vilhena, em 82, com o prefeito Vitório Abrão, foi um boom da cultura em Vilhena, entendeu? E em 81, eu gravei o meu primeiro compacto aqui em Vilhena, com 4 canções. Inclusive, a canção do meu compacto duplo, gravado pela Itaipu, é do nosso advogado Luiz Antônio e do Geraldinho, o irmão dele, que com a canção Eu Sou do Mato, até hoje é conhecida no Brasil inteiro, acho que no mundo inteiro essa canção é conhecida. Eu Sou do Mato, né? É uma composição dele, com o Geraldinho, como eu disse. E em 81 eu gravei esse compacto e foi um momento cultural da nossa cidade, foi muito grande nesse período. Depois veio o Rudy Herbert, gravou um LP também. Aí veio o nosso grande cantor, que eu admiro muito, tenho muito respeito por ele, que é o Miléo, né? Mário Guerreiro Miléo, que mora também na nossa cidade, continua aqui. Grande compositor, grande músico, cantor excelente. Depois veio outros cantores, veio a Márcia Brasileiro, e a cultura naquele tempo, né, era muito forte em nossa cidade. O teatro aqui era fantástico. Eu tinha um grupo chamado Grupo Teatro Semente, o grupo de Teatro Semente, onde nós ganhamos festival. Nós ganhamos um festival em Porto Velho, no festival FEMPRO, chamava-se FEMPRO, e um festival muito bom, muito concorrido. Eu ganhei o festival, trouxe para Vilhena o nosso troféu, com uma peça de teatro, um monólogo do Neymar de Barro, Deus Negro, naquele tempo. Então, os festivais em Vilhena eram muito fortes. Muitos festivais, às vezes tinha 2 festivais por ano, entendeu? Na nossa cidade. Realmente era muito forte, era concorrido. Muitos músicos, bons compositores. Era incentivado pela SENSET, que é a Secretaria de Cultura do nosso município, e também pela Secretaria de Educação, que era a SEMEC, na época, né? Depois criou-se, através do Vitório Abrão, do prefeito, criou-se a SENSET, que o secretário era o Profeta. O Profeta foi o secretário da SENSET aqui, e realmente desenvolveu a cultura do nosso município muito grande mesmo. Ele desenvolveu, saímos daqui, na época, ia até de Taba, um avião que tinha aqui, ia de Taba, para participar dos festivais em Porto Velho, porque a concorrência era muito grande no teatro, na música, na pintura. Os grandes artistas, os grandes pintores surgiram nesse ano de 80 até 90. Os grandes artistas vilhenenses, vamos dizer assim, eles foram descobertos aqui na nossa cidade, de 80 a 90, entendeu? Aí depois caiu muito o desenvolvimento cultural do nosso município, caiu. Nós estamos completando também, vamos completar 19 anos da fundação da Academia Vilhenense de Letras, entendeu? O nosso secretário hoje ainda continua sendo o Roberto Scalés Pires, secretário-geral da Academia Vilhenense de Letras. Eu fui presidente da academia por várias vezes, entendeu? 3 vezes. E agora estamos com a Heloísa. A Heloísa agora é a presidente da Academia Vilhenense de Letras. Já lançamos vários livros na nossa cidade, entendeu? Inclusive agora eu posso até falar para você que o IFRO organizou um livro de poesia com o tema Vilhena, só falando de Vilhena, e eu estou participando desse livro com 2 poemas meus, entendeu? Falando de Vilhena, inclusive um poema é musicado, que eu já até gravei, já coloquei na internet, aquela coisa toda, entendeu? Mas posso dizer para vocês que a cultura de 1980
até 1990, vamos dizer assim, realmente foi um boom no nosso município, foi realmente um momento um desenvolvimento muito grande da nossa cultura, como eu disse, tanto no teatro, como na música, como na pintura, em todos os setores. Olha, a Academia Vilhena de Letras, ela trabalha assim meio em silêncio, né? Quase você não vê falando da academia por aí. Então. Foi criada a academia com 13 pessoas, 13 escritores na época. Hoje nós somos 21. Nós somos 21 na cadeira. 21 cadeiras. A minha cadeira, a cadeira número 1, né? É Vinícius de Moraes, o grande poetinho. E mais, nós temos mais, né? Como eu falei, são 21 cadeiras. E completamos 18 anos, agora vamos para 19 anos. E a academia, ela se reúne através da internet agora, né? Por causa da pandemia, por causa dessas coisas todas. Mas antigamente nós realmente nos reuníamos na nossa sede. Agora a sede física, vamos dizer assim, estamos aqui na biblioteca. Nosso material todinho da academia está tudo na biblioteca, né? E estamos nos reunindo através da internet. E a academia, eu pelo menos já lancei pela academia 9 livros, né? 10 livros. E tenho no prelo vários outros livros. O Pires também já lançou os seus livros também, 2 livros. Heloísa lançou livro. E tem outros acadêmicos que estamos aguardando, os livros estão tudo prontos para serem editados. Esse ano acho que vai sair, acho que 1 ou 2 livros esse ano de 2021. Bom, meu nome é Rony Celestino e eu vim para cá em 2001 a convite do atual prefeito da época para montar a Orquestra Sinfônica de Vilhena. E comecei aqui do zero, um trabalho bastante exaustivo porque não tinha muito recurso, mas hoje, chegando no final de 2020, início de 2021, temos uma orquestra em Vilhena. É um trabalho ainda pesado, mas ela está indo muito bem. A orquestra se apresenta em outros municípios, outros estados, faz concerto 6 vezes ao ano aproximadamente. A ideia era que se pudesse fazer mais, mas sem muito recurso, e agora, na atual situação, não temos condições de fazer. Mas eu acredito que melhorando aí a situação da pandemia, a gente consiga fazer aí um concerto por mês, né? A orquestra hoje possui 60 pessoas, 60 músicos fixos, incluído já o pessoal de montagem. Tem uma equipe que monta também, uma necessidade da orquestra. Ela tem, além desses 60 músicos, com certeza, ela tem esse nome, Orquestra Sinfônica de Vilhena, porque ela pertence à cidade, né? Poderia ter outro nome, já tivemos interesse de outros patrocinadores em manter a orquestra, mas eles queriam que a gente pertencesse ao grupo que estava patrocinando. E dessa maneira a gente não quis, optou pela Sinfônica de Vilhena, porque ela pertence à cidade, né? A importância de uma orquestra na cidade é a cultura. Hoje a orquestra tem um maestro titular, que é o maestro Gesiel, e eu sou apenas hoje o maestro coordenador do projeto. Se você vir no ensaio, nas apresentações, é ele que vai estar coordenando junto com o Tércio e mais o maestro Jeremy, que são os maestros que conduzem a orquestra hoje. Sim, a Orquestra Sinfônica de Vilhena sempre foi uma orquestra escola, né? Ela não tem aquele nível que tem as outras orquestras aí de fora, mesmo porque para ter um nível bom precisa de um bom salário. Os músicos aí de fora, como a Sinfônica de Manaus, um violinista ganha hoje em torno de 7, 8 mil reais. Né? Aqui não conseguiríamos nem R$1.500 para os músicos, então é uma situação complicada. Alguns músicos que se formam acabam indo embora. Nós temos músicos que já passaram por aqui, estão morando em outros países. Eu tive muitos alunos que hoje moram fora do país, mas nós temos na orquestra, desde o princípio,
quando foi criada em 2001, mais ou menos 15 músicos que permaneceram e estão até hoje aí. Exemplo do Tércio, que está aí desde 2001, né? Mais alguns músicos que se formaram aqui e continuam. Grande parte deles já hoje se formando em música pelo claretiano. Então, se mantiveram a cultura da música popular clássica na cidade, cresceu com a vinda da faculdade, mesmo à distância, e as coisas foram melhorando. Graças a Deus estamos aí no caminho certo. Então, moro em Vilhena desde 1982, e vim para cá aos 16 anos. Sou educador, meu nome é Cleidemar Jefferson Batista, e desde que cheguei, na época Vilhena tinha apenas menos de 5 mil habitantes, né? Hoje ela já ultrapassa 100 mil habitantes. E esse processo histórico, cultural, ele precisa ser resgatado, valorizado o tempo todo. E a cultura, eu acho que ela entremeia, né? Ela faz parte desse processo de ocupação geográfica, de desenvolvimento regional, de ocupação mesmo populacional. Nós vivemos numa cidade, num estado plural, numa cidade plural. Muitas vezes a gente se pergunta qual a identidade de Vilhena, né? Quais os aspectos que caracterizam a nossa região. Eu penso que ela se caracteriza pela pluralidade. A cultura é um processo dinâmico, ele não é estático, ou seja, ela está em constante transformação. Eu penso assim que mesmo numa cidade muito antiga, os processos culturais eles se modificam o tempo todo, né? E Vilhena não é diferente. Eu penso que é bastante importante que a gente reflita sempre sobre alguns aspectos. Como cada uma das nossas famílias vieram parar em Vilhena, né? O que nos motivou a vir para essa região? Quando nós chegamos aqui, com o que nós nos deparamos, né? Como que nós vivenciamos essa trajetória desde da vinda dos antepassados até o momento presente? Nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado. Então, houve um tempo que a televisão fazia esse papel aí de globalizar, né? Hoje os meios digitais, não importa onde nós estejamos, influencia toda uma sociedade, todas as gerações, né? Acho que é importante que Vilhena se consolide nesse contexto aí cultural. E isso depende eu sempre falo isso, que cultura, arte, ela depende de aspectos artificiais. É preciso que pessoas parem para refletir e propõem interações culturais, e isso numa dinâmica constante, né? A cultura de Vilhena não é diferente da cultura de outras regiões, mas o desenvolvimento cultural, a consolidação dos segmentos culturais vai depender principalmente dos segmentos, dos fazedores de cultura, né? Em todos os aspectos, né? Mas eu penso que precisa haver intervenções do meio político, por exemplo. O meio político ele tem que ter uma responsabilidade nesse papel de promover discussões a respeito dos aspectos culturais, né?
E é a população que vai definir a cultura da região. À medida que as pessoas façam adesão aos movimentos culturais, à medida que as pessoas participem dos movimentos culturais, né? A gente sabe, por exemplo, que não depende só dos fazedores de cultura, dos articuladores culturais. Depende também do consumo dessa cultura que é produzida, né? Penso que, como ponto de cultura Cone Sul Plural, na época do edital, buscava-se uma identidade da cultura local. E o que nós fizemos foi muito bom, foi pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a trajetória de homens que por aqui passaram, e muito além disso, né, pensar um pouco, refletir um pouco. Acho que tem lacunas importantes que precisam serem preenchidas no aspecto da memória dos povos indígenas, por exemplo, né, porque eles não sabem, eles não têm muitas informações de seus ancestrais. Eles conhecem, assim, 2 ou 3 gerações, mas do passado mais distante eles desconhecem boa parte da história, né? Então a gente, no ponto de cultura, a gente procurou refletir um pouquinho sobre os aspectos dessas etnias, e depois a gente pensou um pouquinho no aspecto da ocupação geográfica também, que daí já vem a história toda de Marechal Cândido da Silva Rondon, né? E aí a gente não pode se limitar à criação da estação telegráfica de Vilhena. A gente tem que pensar um pouquinho nesse processo histórico. Marechal Rondon, ele participou do processo da proclamação da República. Ele era um mensageiro que articulava lá para conspiração para que a República fosse proclamada, né? É importante a gente considerar isso. E daí, no início do século passado, ele recebeu algumas missões, e uma delas foi estender essas linhas telegráficas de Cuiabá até Santo Antônio, né, no Porto Velho. E aí surge a Estação Telegráfica de Vilhena. Eles chegam aqui no dia 29 de junho de 1909, mas a Estação Telegráfica ela vai ser criada e fundada em 1911, né? E aí a gente precisa sempre refletir como foi, quem estava aqui na Estação Telegráfica antes do Marciano Zonoicê. Marciano Zonoicê, por exemplo, ele chega com sua família em 1943. Mas e antes disso, né? O que há para ser resgatado, buscado, né? O papel, por exemplo, do correio aéreo, né, que estava presente nessa nossa região também, é uma história que precisa ser resgatada, né? A interação com essas etnias indígenas todas, né? A valorização dessas etnias indígenas, e depois todos os ciclos econômicos, né? O ciclo madeireiro, o ciclo das pessoas que vieram em busca de um pedaço de terra, né? A maioria de nós viemos desprovido aqui de um desfrutar cultural, né? Porque as nossas famílias vieram com o intuito de buscar sobrevivência, de buscar a ocupação de um pedaço de terra para poder produzir, para poder se instalar, ou se estabelecer num comércio. A cultura sempre estava em segundo plano, a prioridade era a sobrevivência, né? E eu acho importante a gente refletir um pouquinho sobre isso também, até se chegar nas gerações atuais. Muitas vezes eles não têm nem conhecimento de como as famílias deles vieram parar em Vilhena. O que dirá valorizar aspectos assim de cultura, de tradições, etc. e tal. Então eu volto a repetir, eu acho que sempre precisa de alguns
processos artificiais de alguém que se propõe a questionar, a fomentar, a propor desenvolvimento de cultura. E é isso. Meu nome é Valdete Souza, eu trabalho com teatro aqui na cidade de Vilhena. E esse trabalho aqui na cidade começou em 2003, quando eu me mudei aqui para Vilhena para fazer o curso de letras aqui na Unir. E quando eu cheguei na cidade, imediatamente eu fui procurar esse movimento teatral, esse movimento cultural, porque eu já tinha uma indicação de um amigo que disse que aqui tinha grupos, né? Então eu fui procurar. Mas nesse momento que eu começo aí nesses eventos, né, algumas apresentações em igrejas, escolas, eu fui percebendo que o movimento ele estava muito voltado para esses espaços, igrejas e escolas, e não um movimento teatral independente dessas instituições, né? Um teatro independente a gente não tinha essa cena aqui em 2003, pelo menos não naquele momento atuando, né? Quando eu fui pesquisando mais e conversando, eu descobri que tinha o Brás, que fazia teatro aqui, só que nesse período ele estava um pouco parado, né? E aí em 2004 ele estreia um espetáculo, um monólogo que se chama A Rede, se eu não me engano, que foi quando eu vi esse movimento retornando. Mas como eu não conseguia ficar sem fazer teatro, eu venho de um grupo de teatro de Paraná, que era o Arterial, a gente começou uma movimentação na universidade. Eu convidei algumas meninas da minha turma, que era a Diomar e a Núbia. Elas não faziam teatro, nem tinham contato nenhum com a arte, mas começamos a fazer uns encontros, né? Discutir algumas coisas. A gente gostava muito de literatura, de poesia, e começamos a fazer uns trabalhos assim em volta dessa questão da poesia. E aí eu conheci o professor Oswaldo Gomes, aqui também da Unir, que tinha um grupo de teatro desde 97 dentro da universidade também, só que não estavam atuando com nenhum espetáculo no momento. E aí desse encontro começa a surgir o grupo de teatro, na época chamado Grupo de Teatro da Unir, que em 2003 nós começamos essas reuniões periódicas, que era aos sábados aqui na universidade, e a gente ficou nesses encontros até o final do curso de letras. Isso nós estreamos alguns espetáculos, A Lenda da Ecologia, que é um texto do Oswaldo Gomes mesmo, Morte e Vida Severina, alguns espetáculos que eram saraus, pegamos poesias e montamos, né, espetáculos com essas poesias, até a gente sair da universidade. Esse grupo ficou aqui dentro. Quando foi em 2005, o grupo teve que ter um nome independente, fora Grupo de Teatro da Unir, que era esse o nome que a gente era conhecido, porque nós fomos participar de um festival em Paraná e o festival exigia que a gente tivesse um nome de grupo mesmo, e não o Grupo de Teatro da Unir. Então nós acabamos batizando de Grupo de Teatro Ancabu. O grupo agora em 2021 vai fazer 19 anos, acho que 19. Porque a gente conta desde esse momento, né, de 2003. Em 2007 a gente sai daqui da faculdade, porque terminamos os cursos e não tinha como continuar, e aí a gente vai para as ruas. Nós começamos a nos encontrar nas praças da cidade para poder fazer encontros e ensaios, porque nós sempre tivemos esse problema da falta de espaço, né? Nesse tempo, assim, a gente ensaiou em espaços cedidos pela prefeitura, pela SEDUC, onde a gente descobria que tinha um auditório amplo, a gente fazia uma solicitação e ia para lá. E fizemos por um bom tempo, assim, de 2007 até 2010. Tinha também um espaço chamado Centro de Treinamento, atrás do Lavaranda ali. Era um espaço legal, tinha palco, as cadeiras, e a gente ocupou aquele espaço por um tempo também. Então, nesse centro de treinamento, surge a primeira oficina realmente aberta ao público. Por quê? A gente fazia uns encontros aqui na universidade, só que eles eram fechados para o grupo. Eram oficinas, mas eram só para o grupo ou quem estivesse pretendendo entrar no grupo. Então, o máximo que a gente tinha de pessoas por encontro era 15, 20. Aí, nesse espaço do centro de treinamento, a gente resolveu abrir uma oficina de teatro divulgada mesmo, com divulgação na TV, aí a gente já tinha o blog, também divulgamos e tal. Então, foi a primeira oficina de teatro que o grupo ofereceu para a comunidade, em 2010. E nós tivemos 45 participantes nessa oficina. Foi assim, acho que o maior número de participantes que a gente já teve na oficina aberta foi nesse espaço lá. E daí surge o primeiro trabalho em conjunto com a comunidade, que era um espetáculo que se
chamado José e Cia na época, que era de poesias. Depois disso, as oficinas entraram no cronograma do grupo. Então, todos os anos a gente faz 2 oficinas por ano, pelo menos. Uma no início do ano, outra no meio do ano, sempre para manter esse calendário. A gente só não fez isso em 2020, por conta da pandemia, mas em todos os outros anos anteriores a isso, a gente teve sempre essas oficinas de férias e oficinas no meio do ano. Por quê? Porque esse processo, ele faz com que o grupo, primeiro, fique ativo, a comunidade saiba que o grupo exista, né? Conheça o nosso trabalho. E nesse tempo todo, cada oficina dessa, ela produziu um trabalho diferente. Exemplo, em 2011, foi o 2º ano de oficina, nós construímos um projeto chamado Invadindo a Praça, que nós ganhamos o primeiro edital do grupo, vamos dizer assim, né? Porque o CNPJ ele é de 2010. Então, a partir daí que a gente começou a concorrer editais com ele. Então, em 2011, a gente ganha esse edital do BASA para fazer esse projeto, que chamava Invadindo a Praça. Fizemos 11 apresentações em todas as praças e ruas aqui da cidade, percorremos os bairros. Isso surgiu de uma oficina, que foi dada no finalzinho do ano de 2010. E a partir desses trabalhos dessa oficina, que era experimentos de rua, nós inventamos esse projeto, criamos esse projeto chamado Invadindo a Praça, né? Então as nossas oficinas de formação elas são muito importantes, porque em todos os anos surge alguma coisa. 2012 teve mostra de performance, 13 teve outra versão de José e Cia, 14. Então todos os anos essas oficinas elas vão contribuindo para a gente criar alguma coisa. E aí quando chega em 2015, eu tinha um projeto engavetado de um festival que já tinha uns 2 anos, que eu queria, mas eu não tinha grana para fazer, recurso nenhum. Não é só grana, não tinha recurso. E eu tinha conversado com o Jefferson do Ponto de Cultura, para ver como é que a gente podia fazer, tinha como ele ajudar. Ele falou, olha, isso aí é grande, não tem como. Então, esse projeto eu puxei ele da gaveta e escrevi no BASA. E aí a gente ganha em 2015 mais um edital para fazer o festival. Que é o quê? Também é uma soma de várias coisas, de oficinas que a gente vinha e que tinha ideia que eu queria jogar para a cena os trabalhos dessas pessoas que a gente via nas oficinas. E acabou que a gente jogou para a cena o trabalho dos grupos da Amazônia Legal, não só daqui de Vilhena, mas de outras cidades, né, de outros estados também. E aí esse festival, ele teve mais algumas edições, 2016 foi um pouco maior e 2018 foi a última edição do festival. Olha, eu sou uma pessoa péssima para falar isso, porque eu vou dizer que é muito importante, é óbvio. Eu vou puxar a sardinha, sim. Mas eu vejo que aqui em Vilhena, o teatro ele ainda está muito tímido. Ele está caminhando a passos muito pequenininhos ainda. Por quê? Nós estamos aqui há 19 anos e nós somos um grupo único. Que trabalha com teatro independente, sim. Eu sei que existem inúmeros grupos em escolas, em igrejas, né? Mas quando eu falo único, eu digo de trabalho de grupo de teatro independente. É muito ruim, porque você está sozinho e você está dialogando com você mesmo. E teatro precisa de diálogo, precisa de troca. E é por isso que a gente dialoga tanto com as pessoas dos outros municípios, dos outros estados. A gente está sempre tentando fazer essa ponte com o resto do estado. Por quê? A gente precisa de união. E para que o movimento cresça, precisa estar todo mundo junto. Então, aqui em Vilhena é difícil a gente juntar as outras artes todas, falar a mesma língua. A gente está vendo isso com esses últimos movimentos. A conferência de 2019 foi essa mostra, que a gente não conseguia dialogar com os outros segmentos, porque quando um ia, o outro não ia numa reunião. Então é muito importante essa troca. E aí é muito bom quando eu vejo outras pessoas que também trabalham com arte, com teatro, chegando no município. A partir desse ano a gente não vai ser mais o único grupo de teatro daqui, nós temos outro grupo, que é o grupo Pé de Sola, né? Então assim, isso é bom, porque tem diálogo, tem troca, a gente pode reivindicar alguma coisa dizendo, temos grupos, no plural, de teatro no município, entendeu? Porque a arte só funciona quando tem... Arte não, tudo só funciona quando tem movimento, quando tem mais pessoas nesse movimento, né? Porque assim, ninguém vai querer investir naquilo que ele vê que é uma fala só. Só tem uma pessoa falando. Não vai investir. Agora, se tiver 10, é mais fácil. Então eu vejo que a gente ainda está caminhando a passos muito pequenininhos, mas a gente está aí, marcando presença. Bom, meu nome é João Carlos Egerte Neto, sou funcionário público e também produtor de atividades culturais desde 2002. Sobre a cena rock de Vilhena, assim, que eu lembro do primeiro festival que teve de rock foi o Rock em Rua de 88, organizado pelo Valmir. E
depois, uns anos depois, eu me lembro também do Festival de Inverno, que era um festival que envolvia várias culturas e apresentações, oficinas que começou a ter na Praça São Angelo Spadari. Meu primeiro evento que eu organizei foi o Festival Vilhena Rock, que foi aqui na praça a praça aqui do shopping, né? Em 2002, julho de 2002. Desde então eu venho trabalhando bastante com isso. Não só com questão de festivais, mas por exemplo, ajudar a divulgação de bandas, contatos, intermediar com mídias, etc. Aí, depois em 2007, nós pegamos a responsabilidade do Grito Rock em Rondônia, Vilhena no caso. Aí a gente fez um festival aqui, tiveram 10 bandas, 7 de fora e 3 daqui. 2008 também fizemos, 2009 eu não pude participar, em 2010 fizemos o Grito Rock, também foi feito no Casa da Amizade, no Rock do Clube. Aí o último Grito Rock Vilhena foi em 2012, que foi no JK, foi no JK, o espaço cultural que nós tivemos. Também o Vilhena Rock tiveram 4 edições, 2002, 2005, 2009 e 2010. Foram as edições que fizemos do Vilhena Rock. Assim, de cabeça, eu lembro de ter promovido uns 70 eventos e mais de quase 100 apresentações de bandas locais e de fora. Então, assim, a gente teve um Pro Rock, também fizemos umas edições na Universidade Federal. Inclusive, as 2 edições entrou dentro do edital de artes da UNB. E agora, hoje, atualmente, eu trabalho na Fundação Cultural, na Secretaria de Esportes, e já trabalhei na Fundação Cultural e também agora faço parte do Conselho Municipal e do Conselho Estadual de Cultura. Então, assim, estou envolvido, assim, mas não tão diretamente agora, porque faz tempo que eu não produzo, mas depois dessa pandemia eu quero produzir alguma coisa, assim. Tem vários locais que a gente precisa ocupar, vários locais que vão surgir também, tipo, a biblioteca do centro vai se tornar outra coisa e vai ter um espaço para eventos. Tem um museu que vai reabrir, tem o Parque Ecológico que a gente pode aproveitar, são vários locais que a gente pode ocupar e outras praças também que estão surgindo na cidade, né? Porque às vezes a maior reclamação que se tem hoje na cidade assim, é que os eventos não vão para a periferia, não vão para os bairros mais longe, né? Mas a gente, pela questão de logística mesmo e de aproveitamento de espaço, tem espaço que já está pronto para você receber o evento, e tem espaço que a gente tem que organizar primeiro para poder fazer as atividades. Daí toquei 3 bandas, a Emo, a Litesa, Galácticos e Galácticos, e assim, fiz parte sobressalente de outras bandas também, mas aqui em Vilhena chegou uma época que tinha 20 bandas, só que também gente tocava 4, 5 bandas, mas tinham 20 bandas, 20 propostas diferentes de música, nem todas autorais. Acho que a autoral que está mais tempo em ativa é a Sui Pop, desde 2006. A Emo durou de 2002 até 2012, e a Suzy está desde 2017. A gente está fazendo essa questão dos espaços. E Vilhena é uma cidade assim, muito fechada, é uma cidade assim, focada, tem muita coisa voltada para o sertanejo, assim, tem poucos espaços para o rock. A gente tem que meio que brigar por esses espaços e quando ocupa a gente, às vezes vem um pessoal, vocês não dão espaço para outros estilos, sendo que os outros estilos também não dão espaço para música, principalmente música autoral. Nós temos, deixa eu ver, são 4 casas de show de cidade grandes e nenhuma delas a especialidade dele é música rock, por exemplo. Tem o Beltas, que é um bar menor, teve o Ace, teve o Espaço JK, teve o Bar do Além, são esses espaços que já teve, mas só que assim, sempre foi uma coisa bem nicho, assim, bem nichada. E a gente tá, e assim, sertanejo, o pop sertanejo universitário são as coisas que mais dominam a cidade, assim. Então, fazer rock em Vilhena é uma coisa meio de resistência. Meu nome é Andréia Machado, eu sou produtora cultural e trabalho com audiovisual aqui em Vilhena, Rondônia. Falar sobre a produção do audiovisual aqui em Vilhena é falar de uma coisa relativamente nova, né? O nosso município, ele é um município jovem, então as coisas que você produz acabam sendo referência. Comecei a trabalhar com audiovisual tive a primeira oficina em 2007, mas em 2009, junto com amigos da faculdade, nós nos juntamos e fizemos o primeiro vídeo documentário. Nós estudávamos no curso de jornalismo da UNIR
e a gente produziu um documentário que falava sobre essa questão de violência de gênero contra as travestis aqui em Vilhena. Então esse foi o primeiro trabalho que deu assim um gás para a gente querer produzir outras coisas. Esse trabalho ele teve bastante visualização, muitos comentários na cidade, porque a gente tratou de um tema assim que vem falar sobre essa questão de violência mesmo de gênero. Mas aí demorou um tempo, nós acabamos produzindo outro documentário em 2015, que foi o Rio da Fé, que falou sobre a festa do Divino. Foi muito bacana, a gente passou uma semana lá em Pimenteiras do Oeste, nessa festa que ela é uma festa centenária, então foi um prazer mesmo trabalhar. Mas sempre com aquela vontade de produzir alguma coisa sobre Vilhena, sobre Rondônia. Então, em 2017 para 2018, nós produzimos o documentário Os Nambiquaras e o Ritual da Menina Moça. E esse documentário, ele foi uma surpresa muito positiva na nossa vida, no grupo, no Serpentário Produções, que tem toda uma equipe trabalhando, o Washington, o Márcio, a Kate e várias outras pessoas. E nós produzimos esse documentário e ele alcançou mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. E o que isso trouxe pra gente? A questão da gente entender que tem muitas pessoas querendo assistir o que é produzido no audiovisual aqui em Vilhena, em Rondônia. A gente tem comentários na nossa página de vários locais do Brasil, fora do Brasil, querendo saber mais sobre a cultura indígena, sobre a cultura nambiquara. E isso nos motiva a continuar trabalhando. Então, as pessoas que têm vontade de produzir, eu sempre aconselho assim, vai lá, trabalha, filma. Não fique pensando assim que as pessoas não querem ver, porque tem muita gente que quer saber a nossa realidade. E você pode se tornar referência no que você está fazendo. O estado de Rondônia, ele é um estado jovem, Vilhena também, é um município assim novo, então ele está aí para a gente fazer as coisas e marcar mesmo. Aqui em Vilhena tem um movimento cultural, uma cena cultural bacana, que tem muitos produtores aí que mesmo com as dificuldades estão aí produzindo, pessoal do teatro, das artes visuais, da fotografia, e o que a gente sempre quer é uma oportunidade para estar produzindo mais. Esse é um município muito querido, muito amado. Eu não nasci aqui em Vilhena, mas é a minha cidade do coração, eu sou vilhenense de coração, então eu fico muito feliz em saber que a produção cultural tem avançado nos últimos tempos. E mesmo com as dificuldades, eu sempre falo para os meus amigos, não vamos desanimar, vamos continuar produzindo, que ainda tem muita coisa boa para mostrar aqui da nossa região. Acho que é só.